Como ler livros? Como ler tantos livros? Como tirar o melhor proveito deles? Como ler livros como este, Foco, de Daniel Goleman? Ou, quem sabe, desafio você, como ler livros A Mente Esquerdista? Este livro é muito bom, tem resenha no meu canal. Ou, como ler livros? Aliás, é sobre este livro que a gente vai falar agora. Olá pessoal, hoje vou falar sobre um livro, resenha do livro, Como Ler Livros, dos autores Mortimer Adler e Charles Van Doren. Como ler livros, eu já fiz um vídeo anterior, que vai aparecer no card em cima, falando das técnicas que os autores propuseram para que as pessoas pudessem saber como ler livros. Ali eu fiz em slides apresentando as técnicas deles. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a resenha do livro, aquilo que eu acho importante falar sobre o livro e a minha opinião a respeito da obra dos autores, tá? Então esta obra do Adler e do Van Doren, tá? Como ler livros, ela inicialmente foi escrita somente pelo Adler na década de 40 e depois ele fez uma segunda edição em 1967. Em 1972, então ele escreve junto com Van Doren esta edição, que aqui está. Ela, na edição brasileira, é de 2010. Tá? O Adler ele é acadêmico, professor, filósofo, educador norte-americano, e o Van Doren ele é um academicista também, até astrofísico. E eles resolveram fazer essa obra em conjunto para mostrar algumas técnicas de leituras. O livro, em português, tem 430 páginas, é dividido em 4 partes principais. E nessas 4 partes principais, os autores vão delineando alguns assuntos. E eu resolvi dividir em 4 princípios elementares da leitura que eles apresentam no livro, tá? Então, o primeiro nível da leitura é a leitura elementar, que é uma leitura que eles afirmam ser alfabetizadora, que é o primeiro contato que o leitor tem com um livro, com um jornal, com uma revista, seja lá o que for, com um texto. É o texto cru, nu e cru, por assim dizer. A segunda nível de leitura que eles nos apresentam é a leitura inspecional. Essa leitura inspecional é bem interessante. Por quê? Por exemplo, vou pegar aqui um livro do que eu tenho. De repente você vai num site ou vai numa livraria, você vai encontrar o livro do Daniel Goleman. Você foi pelo autor. Puxa, achei Daniel Goleman, legal. Ele é autor de inteligência emocional. Então você já está fazendo uma pré-leitura inspecional. Inteligência emocional, inclusive, vai ser um dos assuntos que eu vou tratar no próximo vídeo sobre as minhas aulas de pós-graduação. Né? Então, assista lá. Puxa, Daniel Goleman escreveu Foco, mas Foco é o título do livro. Mas é sobre o quê? Atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Quer dizer, concentração naquilo que você está fazendo. Então você já fez uma primeira leitura inspecional pela capa, você aproveita e faz também na contracapa. E se o livro estiver aberto, tiver condições, você tem a possibilidade de ver o sumário ou índice. Então essa é a primeira tipo de leitura inspecional que você vai fazer. A primeira parte do livro, então, trata da leitura elementar, da leitura inspecional. E na leitura inspecional, o autor propõe 4 perguntas fundamentais. Eu diria que isso é o ponto nevrálgico do livro e que você pode carregar para a sua vida, para qualquer tipo de leitura. As 4 perguntas fundamentais são: o livro fala sobre o quê? O que exatamente está sendo dito e como está sendo dito? O livro é verdadeiro ou falso? E daí? Por exemplo, pegando a própria obra do Adler e do Van Doren, o livro é sobre o quê? O livro é sobre como ler livros. Correto? E o que está sendo dito? Está sendo dito algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode e deve utilizar para ler da melhor maneira possível e reter o conteúdo apresentado pelo autor e até dialogar com o autor do livro. Por que não? A terceira parte, o livro é verdadeiro ou falso? Aí você vai, puxa vida, agora você vai ter
trabalho aqui um pouquinho mais, digamos assim, pesado em cima do livro. Você não vai somente ler por ler, você vai para aprender. Parte-se do princípio que o autor sabe mais do que você sobre determinado assunto. Talvez você até tenha um pré-conhecimento, mas o autor, em tese, ele se aprofundou. Então você vai começar a contestar até inclusive com algumas obras de referência se o que o autor está dizendo faz sentido ou não. Mesmo que seja um autor favorito teu. Sempre é bom ter essa análise crítica. E a quarta pergunta, e daí? E daí quer dizer o seguinte, como é que este livro pode ser útil no meu dia a dia, de que forma ele me transformou, de que forma o diálogo, a conversação com o livro modificou meu modo de pensar. Então, na primeira parte do livro do Adler, aqui do von Doren, ele trata sobre essas questões. Na parte 2, já é um pouquinho mais aprofundada o conteúdo abordado, porque ele pega e trata da leitura analítica. Na leitura analítica, a gente vai aprender como classificar um livro, vai entender o que é um livro prático, o que é um livro teórico. Dividido dessas duas categorias. Um livro prático, por exemplo, é como ler, como fazer, como entender, de que maneira, né? Já um livro teórico é por quê, de que forma são feitas as coisas. São livros mais conceituais. E os livros teóricos, geralmente, os livros práticos, geralmente são mais técnicos, né? Mostram como administrar uma empresa, como você vai fazer uma instalação elétrica, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. O que é importante também na leitura analítica é que essa conversação com o autor vai te fazer entender as argumentações que ele está trazendo para ti. Então é importante entender as palavras que ele usa, os verbos, sinônimos que o autor coloca, as palavras-chave que também se apresentam na parte 2, isso é muito importante. O modo como o autor expõe o seu argumento, parágrafos, enfim, você vai se debruçar sobre uma leitura de uma maneira mais cuidadosa no seu ritmo de entendimento. É interessante que os autores propõem que você, mesmo sendo uma leitura um pouco mais difícil, você leia o livro num sequencial, sem ficar voltando para trás para tentar entender as palavras, porque geralmente elas se auto-explicam no desenvolvimento do argumento do autor. Também nessa parte, na terceira tipo de leitura, que é a leitura analítica, você vai aprender a concordar ou discordar do autor. Mas para chegar nessa parte, é importante você entender o que foi dito, né? Esses são também os argumentos que os autores aqui dizem. É importante você entender, compreender o que o autor falou, para que você possa, então, concordar ou discordar dele. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, que também leva, é assim, entender o contexto histórico no qual o livro foi escrito, entender o contexto geográfico, o contexto socioeconômico, porque daí você vai pegar a ideia do cara que escreveu, né? Eu vou fazer uma resenha em breve sobre o livro Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor luta da igreja confessante na Alemanha no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu naquele período. Depois ele foi, infelizmente, preso e executado num campo de concentração antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ele escreveu um dos livros que ele escreveu foi Vida em Comunhão. Tá? E a guerra já estava em andamento quando ele escreveu. Vai ser um dos próximos livros que eu vou fazer uma resenha. Mas, assim, é importante entender, então, o contexto no qual foi escrito o livro que o autor ali se debruçou a fazer. A parte 3 do livro, ela vai trazer, assim, como ler diversos assuntos. A parte 3 do livro, ela pega já da página 200 em diante. Quer dizer, da metade do livro para frente, a leitura, para mim, pelo menos, já se tornou um pouco mais cansativa. Por quê? Como ler livros de diversos assuntos. Ali ele vai mostrar como ler livros de ciências humanas, ciências exatas, de matemática, de física, de química, de filosofia, de história, de literatura. E eu não gostei muito, não fechou muito comigo esse tipo de leitura. Eu acho que é totalmente desnecessário. E o livro termina na parte 4 com os fins últimos da leitura. Quer dizer, qual é o sentido de você
ler, de você se debruçar na leitura. E ele propõe, então, depois de nós conhecermos a leitura elementar, a leitura inspecional e a leitura analítica, a leitura sintópica. Aí você estaria preparado para fazer uma leitura sintópica. Só que assim, meus queridos, eu confesso para vocês, a leitura sintópica é mais voltada para um grau de academicismo que a gente não está acostumado. É mais voltado para os estudantes que vão desenvolver alguma tese, algum mestrado, algum doutorado, e você vai ter que juntar várias bibliografias para ir fazendo um compêndio. Eu acho que não é tão necessário assim. Ela também é a mais difícil de todas. Tá? O livro, por fim, termina com um apêndice de mais de 80 páginas. Eu acho que também totalmente poderia ser desnecessário, mas está ali, né? 80 páginas como é que se fala assim? Você tem testes ali para fazer nesses apêndices, tem referências bibliográficas, indicações de leituras para você também poder se aprofundar mais, geralmente em clássicos antigos, né? Mas, enfim, nessas 430 páginas, eu diria que as primeiras 200 páginas, onde que ele vai trabalhar a leitura elementar, inspecional e analítica, é o que realmente vale a pena. Aí você me diz, mas Cláudio, vale a pena o livro, a leitura? Cara, para mim, valeu. Valeu, e eu estou aplicando nas leituras que eu estou fazendo. Mesmo já com tantos livros que eu já li, sempre é bom a gente aprender algo a mais. Sempre é bom ter esse espírito crítico, né? De desbravar, de ler, de entender, de dialogar com o autor de um livro. Tá? Mas eu quero só deixar por último para vocês assim, frise bem, entender assim, as 4 principais perguntas do livro. O livro fala sobre o que exatamente está sendo dito e como, se o livro é falso ou verdadeiro, se as argumentações têm base, e daí, o que esse livro vai fazer de diferença na minha vida, na sociedade, enfim, como um todo. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado dessa pequena resenha do livro. E fica aí minha dica de leitura. E até a próxima.